E aí, pessoal, o tio Rafael está aqui de novo e agora a gente vai para a Geografia 2 com Geopolítica da África, certo? Para falar sobre Geopolítica da África e aprofundar um pouco a respeito, nós precisamos conhecer as principais características do continente africano, certo? Então, primeira informação é que é o terceiro maior continente com 30,1 milhões de quilômetros quadrados, né? Ou seja, um baita de um continente, formado por 55 países, né? Ou seja, tem uma diversidade muito grande, tanto em questões étnicas, quanto em questões sociais, econômicas, enfim. Outro detalhe importante é que cerca de 1,4 bilhões de pessoas vivem no continente africano, né? Um dos continentes mais povoados. Mais altos índices de pobreza e miséria do mundo, segundo maior índice de refugiados, perde apenas para a Ásia. Vale lembrar que na Ásia eu tenho a maior concentração populacional, a China com mais de 1,3 bilhões de habitantes, a Índia bem próxima desse número, com mais de 1 bilhão de habitantes. Então, o número de refugiados na Ásia é um pouco maior do que da África, certo? Mas, em proporção, ou seja, levando em consideração a população africana, o número é bem maior, certo? Avanço da desertificação, nós sabemos que a África tem o maior deserto do mundo, o deserto Saara, que fica aqui na parte norte, né? E é repleto de conflitos étnicos nacionalistas. Então, para falar sobre geopolítica, eu tenho que conhecer esses aspectos iniciais do continente africano, certo? Outro detalhe importante para se falar da África é em relação a aspectos geográficos, de regionalização, certo? Eu vou ter ao norte da África o Mar Mediterrâneo, certo? Essa área aqui, Mar Mediterrâneo. Eu vou ter aqui o Mar Vermelho, Oceano Índico, que vai estar a leste aqui. Ao sul, eu vou ter o Oceano Glacial Antártico. A leste, aliás, a oeste, eu vou ter o Oceano Atlântico, certo? Ou seja, o continente todo é rodeado por águas, mas está em contato direto com a Europa no norte e com a Ásia no nordeste, certo? Pronto. Para falar sobre geopolítica, eu tenho que iniciar por essa imagem aqui, né? Tenho dois mapas da África. O primeiro mapa mostra uma divisão política, que é mais atual. E o segundo mapa, uma divisão étnica, também atual, mas que não reflete na divisão política do continente, certo? Ou seja, eu tenho um continente com grande diversidade étnica, mas que esses grupos étnicos estão inseridos em países que têm ligação direta com o processo de colonização do continente africano, certo? E esse processo de colonização é o que vai provocar inúmeros conflitos étnicos que a gente viu na parte de abertura ali como uma das questões que nós precisamos conhecer sobre o continente africano, certo? Então imagina essa grande quantidade de etnias distribuídas nesses países, nesses 55 países do continente africano. Etnias amigas, etnias inimigas. Etnias que foram colocadas como inimiga pelos europeus, né, como uma estratégia de colonização. Foi uma das maiores e mais utilizadas estratégias de ocupação da África, foi colocar grupos étnicos rivais, ou muitas vezes até amigos, como rivais, né? Dar armas para um grupo que ele vai controlar o outro. Então isso foi uma das táticas utilizadas no continente africano, que tem consequências até hoje. Vamos lá. Continente africano, grande diversidade étnico-cultural. O norte teve o imperialismo árabe lá por volta do século VII. Então o norte tem predomínio de países que têm como religião predominante o islamismo, certo? E que em muitos casos adota-se uma certa teocracia nessas nações. Eu vou ter o sul com estrutura baseada no tribalismo e animismo, certo? Que são as religiões que cultuam fenômenos da natureza, enfim. Então o sul, que é chamada de África subsaariana, mais ligado a essas questões tribais e animistas. O norte, mais ligado ao islamismo, certo? Que seria a África de uma forma que é considerada até errada
atualmente não se utiliza, não se deve mais utilizar, que por muito tempo aconteceu, era chamar o norte de África branca e o sul de África negra, certo? Porque no norte tem negros e no sul tem brancos, certo? Então, entrou em desuso essa forma de regionalizar. O escravismo é uma prática cultural comum a alguns grupos no continente africano. Então, o processo de escravidão dentro da África, ele é anterior à chegada dos europeus. E a relação dos europeus com a África é anterior ao período que nós conhecemos como grandes navegações, onde ocorreu o processo do tráfico negreiro em grande escala, certo? Então, já existia esse processo, mas era um processo em determinado ponto interno e comum a diferentes civilizações no mundo, não só no continente africano, certo? E o século XV é marcado pelo período do mercantilismo, né, o período das grandes navegações, que acabou deixando algumas marcas que até hoje permanecem no continente africano, marcas que vão se refletir na pobreza, na miséria, nas guerras civis que o continente continua tendo. 1884 a 1885. Nesses 2 anos aconteceu a chamada Conferência de Berlim, é o período do imperialismo no continente africano, ou seja, a América havia conquistado, a maioria dos países havia conquistado independência, né? Ou seja, não eram mais colônias dos países europeus. Começa a Revolução Industrial lá na Inglaterra e começa a se espalhar por outros países da Europa. Essas nações querem matérias-primas, querem novas colônias. A América estava fechada para a ideia de ser recolonizada pela Europa, né? Tem até a questão da doutrina Monroe, que vai falar América para os americanos, justamente para deixar bem claro para os europeus que a América não seria mais colônia da Europa, né? E aí a Europa se vê no momento de procurar novas terras para poder explorar. E aí quais são as áreas escolhidas? África e Ásia, certo? Aqui nós iremos falar mais especificamente da colonização, o período que ficou conhecido como neocolonialismo no continente africano. Esse neocolonialismo, ele começa com a Conferência de Berlim, começa a se efetivar, né? Essa conferência tem a partilha do continente. Ou seja, as grandes potências europeias decidiram repartir o continente africano para si. Ou seja, cada um foi pegando um pedaço ali, esse é meu, até o rio tal, pertence à Inglaterra. Até, daquele rio para lá é da França. E todo o continente foi dividido entre as nações europeias, certo? Então, essa era a divisão anterior ao processo de colonização da África, várias tribos, várias etnias distribuídas em seus territórios, tendo uma vida normal, como qualquer outro. Não tinha a ideia, na maioria, de países, né? Essa ideia ela vai começar a surgir depois desse processo de colonialismo, né? Existem os reinos e tal, as tribos, mas a ideia de país ainda não era muito concreta na maioria dessas regiões. Depois da Conferência de Berlim, ou seja, depois da conferência, a África passou a ter novas divisões, são as chamadas fronteiras artificiais. Essas fronteiras artificiais, elas foram traçadas por nações europeias, com fins exclusivos de exploração, certo, da África. E aí nós temos algumas consequências dessa colonização, né? Então eu tenho as fronteiras artificiais e a produção do subdesenvolvimento, né? Então é um dos resultados que a gente tem desse processo de colonização da África. Então as colônias eram de exploração, vale lembrar que existiam colônias de exploração e de povoamento. No caso da África eram só colonização de exploração. Houveram países em que a colonização não se efetivou ou ocorreu em parceria com as lideranças. Ou seja, alguns países, algumas colônias da África conseguiram meio que evitar
um processo de colonização mais intenso. Então, o que aconteceu? Um processo de parceria entre as lideranças locais e as potências europeias, certo? Mas ainda assim estava acontecendo o processo de exploração. Onde ocorreu a colonização, grupos étnicos rivais ficaram no mesmo território e membros de um mesmo grupo foram divididos. Então é aquela problemática. Os europeus colocaram dentro de um território nações que eram inimigas e separaram grupos étnicos, né, que agora acabaram ficando em 2 territórios diferentes. E isso acabou gerando muitos conflitos dentro da África. Exploração das riquezas naturais e humanas, né, escravidão e exclusão, a aculturação, a população era obrigada a se adaptar à cultura europeia, né, deixando muitos dos traços culturais de lado, empobrecimento da maioria, porque a atuação da Europa na África era exclusivamente na ideia de explorar o continente e em nenhum momento de ajudar a população africana. Incentivo a conflitos, né? Quando um povo ele está em conflito, ele não consegue se unir para tirar aquele que está comandando. Então foi a estratégia utilizada pelos europeus no continente. Vamos colocá-los como inimigos, aqueles grupos que estão ali, e acaba que eles vão estar brigando entre eles e vão me deixar controlar todo o espaço, né? Então foram muitos os exemplos em que os europeus escolheram um grupo étnico, deram armas, deram os principais postos de trabalho nessas colônias e acabou que eles controlavam o restante da população, certo? Então os europeus não tinham trabalho nenhum. Implantação da cultura da violência e do medo, é o que eu acabei de falar. Ano em que cada país conquistou a independência. Então agora, dentro desse processo geopolítico, as nações africanas começam a conquistar a independência. Interessante, né? Esse período começa a ser mais intenso pós-Segunda Guerra Mundial. Por que pós-Segunda Guerra Mundial? Na verdade, começou durante a Segunda Guerra Mundial, pela questão da fragilidade dos países europeus naquele momento que estavam se dedicando exclusivamente à guerra, à Segunda Guerra Mundial. E segundo, porque durante o período da Guerra Fria, né, pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética queriam ampliar sua área de controle, sua área de influência. Então, uma forma de ampliar essa área de influência era ter novas nações, ter novos países, e que as nações que eram colônias da Europa conquistassem sua independência, né? Então esse período é um período que várias nações começam a conquistar independência, certo? Começa de forma mais efetiva 1949, vai até 1980, ou seja, o período todo inserido durante a Guerra Fria. Algumas independências, né, o processo de independência, foram pacíficos, né? Passaram por acordos, por pactos, a maioria na África subsaariana foi dessa forma, mas alguns conflitos ocorreram nesse processo de descolonização. E um dos mais sangrentos foi entre Argélia e França, né? Teve uma guerra, né, por independência ali, a Argélia contra a França, além dos conflitos que ocorreram entre Portugal e suas colônias no continente. Uma observação importante é que as colônias portuguesas elas foram praticamente as últimas a conquistar a independência, né? Nós temos ali Angola, Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau, né? Angola, tá aqui, Cabo Verde, uma ilha, Moçambique e Guiné-Bissau, né? Todas conseguiram independência por volta de 1970 e 1975. Né? Os portugueses resistiram um tempão a dar independência para essas nações africanas. Né? Aí, para tentar unir essas nações que estavam lutando por independência, foi criada em 1963 a Organização da Unidade Africana, ou seja, sozinhos nós somos fracos, mas unidos nós podemos nos fortalecer e conquistar essa independência.
Primeiro, eu tinha nações fragilizadas que estavam tentando formar um governo, mas que ainda eram controlados pela Europa. Então, uma forma delas conseguir essa independência era se unir. Aí, cria-se essa organização, né, que era para ter cooperação política e econômica. Só que ela não deu muito certo, né? Por quê? Porque as nações africanas estavam em constante conflito. Então, nenhuma organização consegue se manter se as nações membros elas estão em conflito, certo? Em 91, inspirados no Tratado de Maastricht, que criou a União Europeia, os africanos decidiram criar a Comunidade Econômica Africana, que tinha como objetivo bem claro se tornar um bloco econômico, assim como a União Europeia, até 2025, certo? E aí, em 1999, acontece o quê? O embrião da chamada União Africana, certo? Ou seja, esse processo aqui antecede a criação da União Africana. Em 1991, Muammar Gaddafi, né, que era o governante da Líbia, ele lança a ideia de criar essa União Africana para aproximar regionalmente as nações da África. Em 2002, é assinado o acordo. Nesse acordo, 54 países passam a fazer parte da União Africana. O Marrocos não participa inicialmente porque a União Africana aceitou a entrada do Saara Ocidental e existe um conflito entre Saara Ocidental e Marrocos, certo? Mas hoje, tanto Saara Ocidental como Marrocos estão inseridos na União Africana, que é atualmente composta por 55 países, 55 membros, ok? Em 2003, um ano depois da criação da União Africana, cria-se o Conselho de Segurança, que tem a mesma ideia do Conselho de Segurança da ONU, certo? Tentar resolver os conflitos que estão acontecendo dentro do continente africano. Cria-se também o Parlamento Pan-Africano, só como poder consultivo, então não tem poder legislativo dentro da África, como o Conselho que existe, o Parlamento que existe na Europa, certo? Criou-se, né, o Banco Africano e o Tribunal de Justiça Africano. O que é que eu quero que vocês entendam com isso? Que a África começa a tentar criar uma forma de união entre os membros daquele continente, entre os países daquele continente, certo? Eles começaram a perceber que só unidos eles conseguiriam diminuir a interferência externa, a interferência das nações europeias, dos Estados Unidos, da China, enfim, no continente. E aí a União Africana nasce com um objetivo bem explícito: a unidade e a solidariedade africana. Defende a eliminação do colonialismo, a soberania dos estados africanos e a integração econômica, além da cooperação política, cultural no continente. Ou seja, união, todos juntos, com um propósito de desenvolvimento social, econômico, político e por aí vai. Grande dificuldade, instabilidade econômica, mas principalmente a instabilidade política dos países membros, certo? Então aqui tem algumas informações básicas. A sede fica em Addis Abeba, que é na Etiópia, e o parlamento fica em Joanesburgo, na África do Sul. Tem 55 membros e os idiomas principais: inglês, árabe, português, francês, espanhol e línguas africanas diversas, né? Aqui eu tenho um mapa de conflitos da África, certo? Só para a gente ter noção de que os conflitos, eles são diversos, as motivações são diversas. Poder, riquezas naturais, intolerância religiosa, intolerância étnica, fome, né? E aí nós podemos até identificar alguns desses conflitos aqui, né? Entre a Líbia e Chad, existe um conflito que tem ligação direta com a fronteira, né? Ou seja, não temos fronteiras definidas. E aí acaba que os dois países lutam, brigam por determinadas áreas, né? Nós temos guerras civis espalhadas por todo o continente africano, né? A gente pode observar aqui guerra civil no Sudão, que já teve uma divisão, era Sudão, e atualmente nós temos o Sudão e o Sudão do Sul. O Sudão do Sul nasceu em 2011, certo? É o país mais jovem do planeta e que nasce em meio a uma guerra civil,
certo? Ou seja, tornou-se independente, mas ainda não conseguiu uma estabilidade política ao ponto de colocar aqueles grupos étnicos unidos em prol de um Sudão do Sul, né? Uma unidade dentro do Sudão do Sul. Então acaba guerra civil. Tivemos a guerra civil em Angola, uma das guerras civis mais sangrentas do continente africano, né? Que hoje deu-se uma amenizada, tá? Com uma certa estabilidade política no país, mas que deixou marcas profundas, né, em Angola. Enfim, então são muitos os problemas que precisam ser resolvidos no continente africano, né? E aí nós chegamos numa parte que vai demonstrar um pouco mais a respeito disso. Temos a Primavera Árabe, que aí um levante de manifestações no norte da África, no Oriente Médio também, para tentar derrubar governos autoritários, ditaduras que estavam lá mais de 20, 30, 40 anos. Eu tenho a divisão do Sudão, como eu acabei de falar, em 2011, e aí um dado do dia 12 de março agora de 2020, Nações Unidas prolonga o mandato da missão no Sudão do Sul, ou seja, existe uma missão de paz no Sudão do Sul, certo? Nigéria, atuação do grupo terrorista Boko Haram, né? Então, Boko Haram é um grupo terrorista que segue a ideia da Sharia, que qualquer educação que não seja islâmica é pecado, e aí esse grupo extremista acaba provocando vários atentados na região. Esse último aqui, ele atua muito na Nigéria, mas esse último, que é do dia 25 de março de 2020, ou seja, agora, ele vai falar o quê? De um ataque que aconteceu no Chad. O Chad é um país que faz divisa com a Nigéria e com o Níger, que é a região de maior atuação do Boko Haram, certo? Então guarda esse nome, Boko Haram, Nigéria, Chad, que é uma região de muitos conflitos e que tem ligação direta com esse grupo terrorista. E nós tivemos o Apartheid, né, na África do Sul, que foi um terrorismo de Estado. Por quê? Porque a violência era institucionalizada pelo governo, né? Então, são marcas que até hoje elas servem de lição no continente africano e que algumas delas ainda são sentidas de forma muito intensa. E aí, para finalizar, vamos para uma questão aqui, né? A África libertou-se do jugo colonial, mas ainda não conseguiu erguer estados nacionais verdadeiros. Olha, uma coisa importante. Ainda não conseguiu erguer estados nacionais verdadeiros. Por quê? Instabilidade. Estabilidade política, e instabilidade econômica, né? Esse é o desafio político que as sociedades africanas enfrentam atualmente. Sua superação e condição indispensável para a estabilidade política e desenvolvimento econômico. As dificuldades que muitos países africanos enfrentam para se constituírem estados nacionais verdadeiros estão relacionados. Então, o que é que dificulta essas nações africanas se tornarem estados independentes de fato, né, e de direito? A primeira aí diz: as secas prolongadas e as inundações, que por si só já explicam as frequentes crises de abastecimento alimentar, que desencadeiam crises políticas e econômicas e salopam o Estado nacional. Na verdade, esse daí não é um fator determinante para que eles não formem estados nacionais de direito, certo? A questão das secas prolongadas e inundações, elas não são realidade de todos os países africanos e não são constantes, certo? Então não pode ser considerado como um dos motivos. 2. Incapacidade que o governo de diversos países tem em tributar o conjunto da sociedade e, em certos casos, a dificuldade de controlar o fato de as vastas regiões do território do país por estarem sob o domínio de milícias armadas local que ignoram o poder central. Pronto, um dos motivos, né? Primeiro, eu tenho um território grande em muitos casos, o governo não consegue tributar porque a maioria da população em muitos desses territórios é tribal, né? E existe toda uma dificuldade e ainda para completar existe a atuação das milícias armadas no continente. Então, número 2 é uma das opções corretas. 3. A influência do neocolonialismo, que em muitos casos grandes potências ainda exercem sobre os estados africanos, por meio da ajuda financeira,
cooperação militar e, sobretudo, por meio de trabalhos especiais de comércio, que desfavorecem a economia nacional. Mais um motivo. A Europa, a China, os Estados Unidos, o próprio Brasil atuam hoje com uma nova colonização no continente africano, certo? Então, muitas vezes vai como uma ajuda, como uma cooperação, só que a real motivação que leva esses países a estarem investindo na África é a possibilidade de explorar o continente. Então, 2 e 3 são alternativas corretas, certo? Então, vamos lá ver aqui nas nossas opções. 2 e 3, aonde a gente eliminou, já foi. 2 e 3 não tem aqui na letra B, já elimina. 2 e 3, olha, a letra C pode ser. 2 e 3. Então, eu poderia ler só para confirmar, certo? Fazendo a prova, mas se eu já tivesse certeza absoluta, já poderia partir para uma outra questão, certo? Com a certeza absoluta. Se eu não tenho, vou ler as outras duas opções para encontrar o erro ou o acerto. Mas, por enquanto, nossa alternativa correta, letra C. A4 diz a incapacidade dos nativos africanos de respeitar as diferenças étnico-religiosas. Pronto, já começa errado porque está falando da incapacidade. E nós sabemos que existe essa capacidade, certo? De eles se respeitarem. Na verdade, a grande motivação não é essa, mas aí vem para um outro elemento totalmente errado aqui, quer dizer que a Angola exerce o papel de liderança. E, na verdade, quem exerce papel de liderança no continente é a África do Sul, certo? Então, esses 2 pontinhos aí já eliminava essa opção. Então não tem 4 aqui, então 5 só pode estar certo. Vamos ver. Há o descompasso entre as territorialidades produzidas pela colonização e as territorialidades locais, no contexto interno dos países africanos, que definiu fronteiras que não necessariamente mantêm relações com a distribuição étnica ou linguística de suas populações. Problema que eu citei lá no início. As nações europeias acabaram dividindo os territórios sem levar em consideração as características étnicos, linguísticas, culturais. Então, automaticamente, muitos problemas são gerados pelo conflito étnico dentro do continente. E aí acaba dificultando a formação de estados verdadeiros, né? E aí, nossa alternativa correta, letra C. E agora, pessoal, ficou o presentinho, né? Presentinho de casa, já que vocês já estão em casa, então não tem muita dificuldade. Responder as questões das atividades propostas, questões páginas 43 a 45. Um cheiro e até a próxima.